Uma das coisas que ontem, inclusive, eu não consegui entender, além de muitos erros que aconteceram durante a partida, foi o fato do Fernando Diniz ter utilizado o GB. O GB, além de ter entrado ontem, ele entra mal. O GB, nossa, no último lance do jogo, quando o GB recebe aquela bola na entrada da área para fazer o pivô e faz aquela cagada desperdiçando a última oportunidade do Vasco em campo, eu me segurei aqui para não falar nenhuma besteira e não fazer nenhuma besteira. Porque o GB tirou o Vascaíno do sério com aquele lance. É uma pergunta até muito justa de ser feita. Por que o GB entrou em campo ontem, cara? O GB é um atleta que o Diniz, junto com o departamento de futebol do Vasco, entenderam que não está nos planos para a temporada de 2026. Através disso, o Vasco o emprestou. O GB estará indo, inclusive já chegou nesse momento, mas o GB está sendo emprestado ao Fortaleza, porque não está, volto a repetir, nos planos da comissão técnica. E ontem entrou em campo. Gente, que loucura é essa? Um jogador que já está negociado. O GB viajou na manhã de hoje para o Fortaleza, para o Ceará, para assinar o contrato de 1 ano com o clube nordestino. Então, assim, cara, que insanidade. O jogador que está negociado entrou em campo. Tá com o negócio fechado com o Fortaleza, entrou em campo ontem. Então, assim, é umas incoerências que, sinceramente, é muito difícil de entender, amigo torcedor. Essa é a grande realidade de fato. E faz com que automaticamente o técnico Fernando Diniz venha ter o seu trabalho ainda mais questionado. Eu já me manifestei, eu já me posicionei. Quem curte o meu canal, quem curte as minhas análises de futebol, já sabem qual é o meu pensamento com relação ao técnico Fernando Diniz, mas eu sempre sou a favor de entender outros pensamentos, de entender outros comentaristas e quais são as suas análises. E eu trago aqui nesse momento a análise de um grande jornalista, que eu gosto muito, tenho como grande referência, que é o PVC. Falou um pouquinho sobre Fernando Diniz e o seu trabalho no Vasco. Se liga só. Falar com o torcedor do Bahia hoje é fácil. É só dizer obviedades. O time dele é melhor do que o Vasco, já tinha vencido o Corinthians na Vila Belmiro e derrotou o time do Diniz em São Januário. Ano passado não teve um bom desempenho como visitante e esse ano começa 100% fora de casa. Para mim é um resultado absolutamente dentro da lógica. O time do Bahia é muito bom e venceu o melhor. Tenta agora falar isso para o vascaíno, porque hoje o sentimento cruzmaltino é de raiva. Ele quer um culpado na mesa, ele quer uma cabeça e é muito fácil olhar para o treinador que, no fim das contas, é o grande responsável pela formação e organização do time. A dor do vascaíno não é a dor de ontem, é uma dor de anos que vem se acumulando, e aí a cada fracasso, a cada fiasco em casa, e tem sido feio, inclusive, os jogos do Vasco em casa, já não é de hoje, a cada fiasco, a revolta de anos vem à tona. Eu tenho uma divergência dos comentaristas que participam do Seleção, recentemente, sobre o elenco do Vasco. Tem uma linha que opina que o elenco do Vasco esse ano é um elenco para brigar na parte de cima da tabela, que ele melhorou. Não é o meu caso. Elenco para brigar na parte de cima é o do Bahia, como foi nos últimos anos. O Vasco, na minha opinião, segue sendo um elenco dentro da realidade do clube, que infelizmente para o torcedor vascaíno é brigar na parte de baixo. Ah, mas contratou um monte de jogador. Sim, o Vasco trouxe volume para o seu elenco. Ele tem hoje titulares de um nível razoável, regular, e trouxe reservas de um nível próximo a eles. O Diniz ganhou mais opção, mas não ganhou mais qualidade. Um elenco que perde Ryan, principalmente, um jogador desse quilate, e o Verratti, como uma excelente opção ao jogador que hoje brilha na Premier League, ele não pode ficar melhor, ele cai de qualidade. Então a gente está vendo o Vasco criar mais chances que o adversário, foi assim contra a Chape, foi assim contra o Bahia, e não consegue fazer gol. Claro, os responsáveis por isso, a qualidade deles foi embora. E eu vou terminando por aqui. Não vou defender permanência de técnico, continuidade de trabalho, nada disso. Vou apenas falar que no futebol as coisas muitas vezes são mais simples do que parecem. Em São Januário ontem, venceu o melhor time. Dos 3 resultados do Vasco até aqui, o que chama a atenção é empatar com a Chape em casa. Vejo aquilo como um confronto direto e um péssimo, terrível resultado. Perder do Mirassol, para mim, está dentro da normalidade. Perder do Bahia também pode acontecer perfeitamente. Só que para fazer uma boa campanha, para fazer uma campanha segura, o Vasco vai ter que conseguir alguns resultados fora da normalidade. Ele é pior do que muita gente
e ele vai se ver obrigado, no Brasileiro, a derrotar times melhores do que ele. E até aqui, a gente está vendo uma temporada de muito sofrimento, como foram as últimas, e não há nenhum sinal, na minha opinião, de que o 26 vai ser melhor do que os últimos anos. Lamento falar isso, mas vejo que pouca coisa mudou no elenco do Vasco. É brigar nas Copas e sobreviver no Brasileiro. Bom, amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras do PVC e eu concordo completamente com ele, cara. O trabalho do técnico Fernando Diniz não é bom. O Vasco tá um problema há 25 anos? Sim. É para colocar toda a culpa do mundo no técnico Fernando Diniz? Não. Mas é necessário ter coerência e entender que o Fernando Diniz hoje não faz um trabalho bom no comando técnico da equipe. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.